A maledite que nos prejudicou por anos. Vamos lá. Olá, Ana, olá, assombrados, espero que estejam bem. Antecipadamente já me desculpo pelo longo relato e adianto que se houver citação de algum nome já estarão trocados. Me chamo Fulana e a minha irmã mais velha, que me ajuda no relato, é claro, se chama Cicrana. Essa história começa na minha lembrança quando eu tinha 7 anos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Oh, meu Deus. Tá difícil, hein? Oh, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Na minha lembrança, essa história começa quando eu tinha uns 7 anos. Minha irmã mais velha tinha uns 11 anos e a minha irmã do meio tinha 10 anos. Morávamos com os nossos pais em uma pequena casa. Era praticamente um barraco. Quarto e sala divididos, pequeno banheiro e cozinha, construído no fundo do quintal dos meus avós por parte de mãe, que possuíam uma bela e grande casa na frente. A maledite da história aparece na minha lembrança com a intenção de ajudar. Tornou-se amiga da minha mãe e começou a frequentar minha casa. Com o tempo, a maledite começou a dizer para minha mãe que ela, a minha mãe, tinha um problema espiritual, que alguém queria destruir a nossa vida e acabar com a vida do meu pai. Preciso dizer que realmente a nossa vida não era lá grandes coisas. Passávamos muita dificuldade financeira. Meu pai tinha problema com álcool, a ponto de ter sido internado em clínica algumas vezes. Talvez por isso a maledite conseguiu influenciar a minha mãe com essa conversa. Assim, a minha mãe começou a achar que tudo o que acontecia com a gente era de cunho espiritual, pois a maledite sempre falava que era. Ana, a gente passava muita dificuldade financeira naquela época. Meu pai é alcoólatra. Aí minha mãe se apegou nisso. Desde acender velas, fazer banhos com ervas, ou na maioria das vezes minha mãe dava o dinheiro nas mãos da própria maledite. Isso passou a se tornar constante, pois a maledite dizia que as coisas não paravam e ela estava limpando os nossos caminhos, tipo, me dá mais dinheiro que eu tô limpando, ó, não parou ainda, me dá mais dinheiro para eu limpar mais. Alguns anos se passaram, meus avós faleceram. E como todos os outros irmãos da minha mãe já possuíam casa própria, autorizaram que a minha mãe morasse na casa grande, que era a casa dos meus avós. Minha mãe herdou 2 pensões dos meus avós que eles haviam deixado para ela. As coisas começaram a melhorar. Meu pai largou o álcool, terminou os estudos, começou a cursar uma faculdade, começou a cursar uma faculdade de Direito, fez um concurso a nível estadual, o qual passou em 2º lugar. Meu pai é um cara muito inteligente e culto. Temos muito orgulho disso. Apesar de tudo isso, a maledite nunca deixou de nos perturbar. Continuava a frequentar minha casa quase que diariamente. Mesmo a contragosto do meu pai, que não gostava dela, mas de jeito nenhum. Porém, agora concursado, ele trabalhava o dia todo. Só voltava bem de noite, pois era em outra cidade, o que facilitava a vida da maledite. Essa continuava com a mesma ladainha. Minha mãe tirava de casa para dar o dinheiro para ela. Ana, era incrível. Para maledite, ninguém prestava, só ela. Quando aparecíamos com algum amigo novo em casa, ela já dizia, sem conhecer a pessoa, que eram invejosos, que não eram boas companhias. Fazia intrigas até mesmo entre nós, irmãs, jogando uma contra a outra. Até a vizinhança ela conseguiu fazer a cabeça da minha mãe, dizendo que não prestavam.
ou que queriam o mal dela. Fez a minha mãe perder amizades com fuxicos e esses leva e traz, sabe? E a minha mãe estava com a cabeça tão adoecida dessas coisas que ela não nos ouvia. Não percebia o quanto a maledite estava afetando e afetando a todos nós. Minha mãe não gostava que falássemos mal. Coloco o mal entre aspas porque para nós não estávamos falando mal e sim tentando alertá-la. Pois aquilo estava indo longe demais. Ana, apareciam trabalhos em frente ao nosso portão, para o desespero maior da minha mãe que ficava nervosa, né? Nós, filhas, simplesmente ficávamos questionando que aquilo não era possível. Todos viviam normalmente, apesar das dificuldades. Pois todo mundo tem dificuldade. Por que acontecia só com a gente? Né? Por que isso aconteceria só com a gente? Ana, não que nós não acreditássemos nessas coisas. E muitas vezes nós também ficávamos com medo e nos perguntávamos se não estávamos enganadas, né, e sendo injustas com a maledite. E se realmente ela não estaria nos ajudando. Mas por outro lado, agora já crescidas, eu e minhas irmãs, com os nossos 14, 17 e 18 anos, já víamos por outras perspectivas, pois costumávamos ouvir que quem realmente quer ajudar não cobrava nada. No caso aí, já era extorsão. Ana, tiveram vezes que o negócio era tão escrachado que eu e minhas irmãs ficávamos boquiabertas. Certa vez, ela disse à minha irmã do meio que podia fazer um trabalho para colocá-la na fábrica mais concorrida da cidade. E que não tinha erro. E aí vai lá minha mãe novamente arrumar dinheiro para a maledite, que preparou as coisas no fundo da casa dela. No dia em questão, em que ela disse que a minha irmã seria chamada na fábrica, ela chegou em casa desesperada, dizendo que, pasme, entraram lá no fundo da casa dela e desmancharam todo o trabalho. Minha irmã ficou incrédula. A partir desse dia, então, pegou raiva da maledite. Nós falávamos para minha mãe que não era possível. Quem que ia entrar na casa de outra pessoa para fazer isso? Para desfazer o trabalho? Certa vez, disse que estava fazendo um trabalho para minha mãe ganhar em um concurso de uma revista que assinávamos. Mais dinheiro investido pela minha mãe na maledite. Isso durou meses. E no final, adivinha? Outra desculpa. Em outra ocasião, ela disse para minha mãe, para minha outra irmã que podia limpar os caminhos para o amor para ela. Naquela situação, minha irmã fez tudo o que foi pedido. Pagou com seu próprio dinheiro, pois já trabalhava, e no final a mesma coisa, disse que algo do tipo que tinham mexido no trabalho dela. E a minha irmã ficou com raiva, mas foi um jeito de provar para minha mãe que a maledite em questão era charlatã. Hoje em dia, essa minha irmã já é casada, graças a Deus, com um bom homem. E hoje percebemos que nada disso vale a pena. Ana, a nossa vida não andava. Minha mãe tinha 2 pensões. Meu pai trabalhava num cargo excelente, mas tudo continuava difícil. Passávamos dificuldades. Tipo, às vezes não tinha dinheiro para comprar pão à tarde, sabe? E a maledite, adivinha? Andava de carro com a filha dela para cima e para baixo, vivia com pedreiro na casa dela reformando. Minha irmã do meio, mais radical e também a que sempre deu mais trabalho. Inclusive minha mãe gastou bastante dinheiro com ela para a maledite limpar os caminhos dela. Essa minha irmã dizia que a minha mãe que pagava esses luxos da maledite. Claro que a minha mãe discordava, confiava piamente nela e rechaçava quem dizia o contrário. Certo dia, minha mãe saiu logo cedo. Essa minha irmã foi atrás dela. Não me lembro muito bem para quê, mas ao chegar na casa da maledite, ela presenciou a seguinte cena. Minha mãe carregando pedras do jardim da maledite. Eram pedras relativamente pesadas. Da frente da casa para os fundos. Minha irmã ficou chocada, mandou minha mãe parar. E ela disse que não, que ela tinha que fazer isso e mandou a minha irmã embora. Infelizmente, Ana,
A minha mãe sentia um cansaço muito grande. Com o passar dos anos, ela foi definhando e ficou em depressão. Muitas vezes ela e o meu pai brigavam por dinheiro, pois às vezes o dinheiro que ele deixava guardado sumia. É claro que ia para Maledite. Minha mãe adoeceu, começou a ter fraqueza nos membros inferiores e superiores e em pouco tempo não andava mais. Ela estava na cadeira de rodas. Foi diagnosticada com ELA, esclerose lateral amiotrófica. Foram momentos muito difíceis. A Maledite parou de frequentar nossa casa. Eu acho que teve um dia que o meu pai a enxotou de lá e ela não apareceu mais. Minha mãe vivia tendo crise respiratória por conta da doença e ia para o hospital direto. Certa vez estava internada e queria porque queria ver a Maledite, que não apareceu. Para não mentir, acho que ela apareceu uma vez lá. Em 5 meses em 5 meses a minha mãe faleceu. Super nova, aos 51 anos de idade. Na nossa cabeça, ela descansou. Às vezes, achamos que foi um jeito dela parar. Ela estava com a cabeça doente por conta dessas coisas. Já faz 11 anos que a minha mãe faleceu. E acredite ou não, Ana, nunca mais apareceu trabalho no nosso portão. Meu pai está mais firme e forte do que nunca. Sabe, aqueles velhos que nem no médico vai. E assim a nossa vida caminha. Não podemos dizer que está fácil, mas pelo menos nada falta. Ainda hoje nos perguntamos até onde será que a Maledite teve boa intenção e quando ela começou a não ter. Será que ela foi mandada por alguém para nos prejudicar? Ana, ela fez a minha mãe perder amigos, pois fazia picuinha sobre a minha mãe para eles. Até com as irmãs dela ela perdeu contato, a minha mãe. Pois todas queriam o mal dela, segundo a Maledite. Dizia que meu pai tinha outra, que queriam destruí-lo e acabar com o casamento dela, enchia a cabeça dela de coisa. Ana, ainda hoje a vemos, vez ou outra, pelas ruas. Às vezes a vejo em frente da casa dela, olhando de um lado para o outro, na rua, procurando algo, fugindo de algo, talvez? Não sei. Hoje em dia, seguimos a doutrina espírita, que só preces. É claro, Ana, essa é a chave. E por isso, agora vemos que quem quer ajudar, pode ajudar apenas orando, com boas intenções. Dinheiro não é preciso. Essa história nos custou caro, pois ceifou a vida da nossa mãe, impedindo-a de conhecer e conviver com os netos. Até que ponto as coisas que elas mexeram influenciaram tudo isso? Lembrados, que a força esteja com vocês. Um beijo, muito obrigada. Coitada, ela se aproveitou de uma fraqueza da sua mãe e foi enfiando coisa na cabeça para se beneficiar disso. Filha da mãe. E é o que você disse, vai saber até que ponto ela fez a sua mãe mexer com isso também, sei lá que jeito. Acabou pegando ela